Olá, bem-vindos ao UVS Talks, o podcast da Unimed Vale dos Sinos. Aqui nós reunimos pessoas e ideias que transformam a nossa região. No episódio de hoje, nós vamos tratar dos rumos da economia do Vale dos Sinos, quais são os desafios, quais são as oportunidades e como esses eventos globais têm afetado ou podem afetar a economia local. Eu tenho a honra de receber aqui três grandes líderes, figuras expressivas que estão à frente de instituições importantes que vão nos ajudar a discorrer sobre esse tema, São eles aqui o Leonardo Lessa, presidente da CDL de Novo Hamburgo, o meu amigo Dilson Antônio Rosa Machado, um grande nome, presidente da CDL de Campo Bom, e o Felipe pronúncia correta, Schuch, vice-presidente da Assiste de São Leopoldo. Bom, e para passar a palavra para vocês, primeiro desafio. Como que vocês avaliam o cenário da economia local, e qual que é o papel das instituições a quais vocês representam? Não sei quem quer começar primeiro. Vamos começar por aqui. Aqui. Vamos fazer a roda do chimarrão, Isso. Bom, a gente já quase que já falava antes mesmo, da gente começar aqui a conversar, O cenário, ao meu ver, ele é preocupante, mas como nós somos povo aguerrido, nós sempre achamos fórmulas de resolver os problemas, A gente, à frente de uma entidade como a CDL, por exemplo, a gente está sempre recebendo lá os anseios de todos os associados. E eu costumo dizer que a gente trabalha não só para o associado, mas para o município todo, Quando o município vai bem, quando o Vale vai bem, nós todos vamos bem. E essas mudanças repentinas que estão acontecendo agora, muito por conta de questões políticas, nós sabemos, elas vão afetar, acredito eu, seriamente aqui na economia do Vale. Nós já estamos vindo de situações já precárias, complicadas, como aconteceu com pandemia. Até parece que a gente já está falando de pandemia há muito tempo, já passou há tanto tempo, mas os reflexos dela ainda está aí, Enchente, e agora vem essa questão aí que possivelmente vai seguir à frente, porque nossos líderes, infelizmente, não estão focados para resolver, sentar à mesa, negociar. Então nós vemos que, apesar de que não entrou muitos produtos diretamente, assim como nós pensávamos que seria todos, mas isso que foi incluso nesse decreto aí, essa taxação aí vai influenciar diretamente as empresas. E nós, como entidade, precisamos sim fazer alguma coisa, algum movimento para que as nossas lideranças políticas façam algo, Porque a gente sabe que no Brasil a pressão que o povo faz e que as lideranças fazem é que mudam as coisas, Porque senão nós vamos ficar nessa briga de beleza e com isso o Brasil perde, o Vale dos Sinos perde, a nossa cidade perde. Exatamente, Dilson. Eu estava vendo outro dia uma matéria, 85% dos produtos produzidos no estado do Rio Grande do Sul foram taxados. Se estima 1,5 bilhão de reais em prejuízo. Cerca de 20 mil postos de trabalho ameaçados. Acho que só no setor coreano calçadista é 8 mil, A ameaça de 8 mil postos de trabalho. E isso dá para se dizer aqui no Novo Hamburgo, Porque basicamente aqui é a indústria do calçado, Região. E quem tem empresa sabe que se tu perde o espaço para depois retomar esse espaço é complicado, Esse é o segundo desafio. Mas, enfim, dentro de um segmento, nós estamos falando de um segmento, mas Novo Hamburgo e região já diversificou bastante. Acho que São Leopoldo tem uma diversificação muito grande, também impactada. A questão das armas, acho que 87% é exportada aos Estados Unidos. Exatamente. Sim, o que impactou bastante foi o pronunciamento do executivo da Taurus de sinalizar as demissões, possíveis demissões e o abandono da região, 3 mil empregos para os Estados Unidos. Sim, muito boa tarde a todos, agradecer o convite aqui, Não sei se eu pulei a ordem. Não, vamos lá. A ideia é um bate-papo bem descontraído aqui. Mas é importante a gente dizer, que a Taurus é gigante em São Leopoldo, 40 funcionários já estão em férias,
né? São 2.000 empregos Ninguém diretos. foi demitido ainda? Ainda não. Não, né? E estão tentando, junto ao Estado, junto à Federação, que é a nossa entidade mãe da Assist, a gente chama assim, né? A antecipação do crédito do ICMS de exportação, né? Seria uma medida para atenuar um pouco essa situação da taxação, mas é muito preocupante porque não são só os empregos diretos, né? São os indiretos, são os PJs que trabalham para aquela empresa, né? Então, o CEO lá, o Salésio, ele está trabalhando, né, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, para tentar mitigar essa situação toda, né? E esse é um desafio tremendo, porque as economias do Estado não vão bem. E aí você ainda vai pegar recurso para salvar. Né? Aí é que tá. Se nós já tínhamos uma dificuldade, já tínhamos uma solicitação, né, de avanços, aí veio uma situação dessas mais desafiadora, o que o Estado vai conseguir nos... Além de buscar linhas de BNDES, além de buscar linhas de crédito, que já todo o capital já foi, né? Já foi lançado um primeiro programa, mas 100 milhões, enfim, só de armas, pelo que o número que eu estava buscando antes aqui, do estado do Rio Grande do Sul são 170 milhões. Nossa Senhora. Para os Estados Unidos, num total de 198 para o mundo todo. Então... uns até dizem assim, né? Ah, mas a Taurus tem fábrica na Geórgia, né? Enfim, mas não tem como levar toda a produção para lá. Primeiro vai faltar mão de obra, né? Eles não têm mão de obra lá. Como o Taurus talvez se salve, mas a nossa região... Então... E nós vamos de um polo ao outro, né? Porque a gente vem vivendo aí a dificuldade de mão de obra. Não só pela disponibilidade, mas também a mão de obra qualificada, que não tem, né? Tava vamos dizer assim, em pleno emprego, não dá para ser exagero da minha parte. 5%. Mas aí você não tinha, você via outdoor de várias indústrias, empresas aqui, temos vaga, e não tinha candidato. E agora vamos viver o contrário, né? Impossível essa mão de obra, essa mão de obra de massa, assim, que é mais operacional, vamos dizer que aquele mais pesadinho, já faz um bom tempo que não é só aqui na região, no Brasil todo está em falta, né? Tá difícil. É aquele fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, começaram a importar mão de obra porque quem estava lá não queria mais trabalhar nessas áreas. Então, como você falou ali, essa questão do pleno emprego é presente mesmo, porque não tem que se criar alguns mecanismos para a gente trazer essa mão de obra. Quem sabe o estrangeiro que está chegando aqui no Brasil, por exemplo, treinar ele culturalmente, treinar ele a questão da língua, inserir ele no mercado de trabalho. Talvez seja uma opção, né? E aí eu pergunto a vocês, né? Porque a instituição, ela vem apoiando, desenvolvendo, né? Fomentando a economia. A gente viu agora há pouco, né? Tivemos o evento do Conexão CDL. Um evento fantástico, foi abraçado por toda a comunidade empresarial, foi um sucesso, foram 2 dias, né, Lessa? Sim, tivemos a abertura no dia 9, que é o nosso aniversário, e o evento com todos os painelistas, mais de 50 painelistas no dia 10. Mas a questão é essa, a entidade trabalha para fazer conexões de negócios, capacitar, e a retenção desses talentos muitas vezes se vão. Num cenário desses, muito mais. Como que tu faz uma juventude acreditar numa segurança, numa carreira? Não, e uma juventude interessante, né? Porque como tu vê casos de gente ficando milionária no quarto da casa, fazendo vídeos, né? Então o jovem, todo mundo quer que não quer ter sucesso na vida, quer que não quer ser celebridade. Então ele vê aquilo ali e cria um mindset, uma maneira de ver o mundo. Quero trabalhar na indústria, quero trabalhar no comércio. O que eu vou fazer na volta do balcão? Mas a vida vai passando e muitos insucessos, porque é 0, alguma coisa que realmente prospera. Então tem um pouco disso de maturidade do nosso povo também, né? Eu acho que precisa fazer algum programa, as CDLs principalmente, né, pode se relacionar com essa questão de fazer aflorar novamente esses talentos aí. Nós temos estamos fazendo lá em Campo Bom, em parceria com a empresa lá, o Cura nas Escolas. Vai começar, eles fazem um workshop com a garotada toda ali que está na fase de terminar o ensino médio, ali que está entrando no mercado. Tem uns olheiros que captam os talentos, possíveis talentos ali, e esses possíveis talentos depois faz 10 encontros onde aprimora e faz aflorar neles a vontade de trabalhar nisso ou naquilo. Então, se a gente pudesse multiplicar esse tipo de ação, seria maravilhoso para a gente repor essas mãos de obra, né? Sem contar ainda que as empresas que
que hoje a gente verifica, as empresas não têm um trabalho para reter talentos, como você falou dos talentos, né? Nós temos que criar mecanismos também para reter os talentos. Não só contratar novos integrantes para fazer do quadro de funcionários, mas reter aqueles que são bons para a empresa também é importante. Plano de carreira, Exato. coisa desse tipo, né? Desenvolvimento, se desenvolver dentro do ambiente da própria empresa. Não precisa estar trocando, né? Para buscar novas oportunidades. Mas aí vem um assunto também. Vou citar o fórum porque as gerações foi um assunto também, né? Do mercado de trabalho mudou bastante, né? As gerações atuais não estão tão interessadas na carreira no mesmo local, por exemplo, né? Estão em experimentações, estão em menos rotina e em diversos modelos, não acreditam no modelo a longo prazo, porque enxergam coisas que deram certo que não estava no radar de conhecimento, muito menos no curso que cursaram ou na faculdade que estão cursando. Aí o assunto é complexo, polêmico, né? Porque também tu vê uma degradação do ensino. O ensino ficou mercantilizado, a qualidade cai. Então, o caminho, eu acredito que o caminho mais curto para o sucesso é a formação, é o ensino, né? Não é só isso, obviamente, né? Mas te dá uma base, e a gente vê um pouco de descrédito nisso, né? Então, talvez o próprio ensino precisasse de uma reformulação, né? Ser mais profissionalizante, por exemplo. Como antigamente, eu não sei hoje, até vocês me ajudam, você que está conectado à Federação lá, tem... Federação não, a Fiergs, né? Não, a Federação. Federação, aí a gente tinha os 5 S's, né? Sim. O Senai formava profissionais, claro que era uma época que usava mecânicos, né? Tinha outros tipos de especialização, mas o menino chegava ali, ele estava cursando, no contraturno estava se formando como técnico de alguma coisa. E aí subsidiado, inclusive, pelas empresas, era cotista, recebia uma verba para manter a sua formação, tocar a sua vida entre 14 e 18 anos. Depois ele estava pronto e muitas vezes aproveitado na própria empresa que era a mantenedora dele, né? Isso ainda existe, mas acho que tá tendo um retorno, tá tendo. Novamente o SESC, Senac, está tendo a escola de formação dos cursos técnicos, a própria Fevale está tendo agora um dos prédios sendo utilizados por eles, assim, em forma de collab. Olha que legal. Essa é a ideia. Você lembra quando eu fiz a abertura? Quais são as oportunidades? Vamos trazer notícia boa também. Tem escolas com cursos técnicos aqui. Sim, o próprio Instituto Federal que tem em Novo Hamburgo também vai construir ao lado do shopping ali o prédio. Sim, naquele terreno baldio então, ali, né? A formação, não só a EAD veio como uma boa novidade, mas ela... Nestas outras formações técnicas presenciais tá vindo novamente. Eu acredito muito. Em São Leopoldo a gente pode contribuir, né? Porque nós temos lá um dos maiores parques tecnológicos da América Latina, né? O Tecnocinos. E ali vem bastante situações de tecnologia, né? O jovem hoje, como tu falaste, ele quer trabalhar home office de bermuda em casa. Né? A própria SAP veio. Quem foi pro home office, quando é convidado a voltar, tem que fazer terapia. Exatamente. Não aceito mais. E o parque é muito grande, é muito bonito, né? E então as pessoas estão voltando, né? E existem alguns programas lá, a gente faz a governança, né? Assiste, em tríplice hélice, né? A Unicinos, a Assiste e o governo municipal, né? Em São Leopoldo. Então a gente tem vários programas lá para tentar reter os talentos, né? De tecnologia, que hoje a gente integrou o T na Assis, né? Justamente pela questão do parque, né? Que a gente foi um dos fundadores. Exatamente, né? Tá. Então a gente tem essa governança lá e a gente tem bastante projetos lá, né? 1001 talentos, enfim, vários projetos para as escolas de ensino público, né? Levarem e conhecerem o parque e despertar naquele adolescente. Essa conexão ela é importante, né, Felipe? De colocar a instituição conectada lá com a escola. Isso, né? exatamente. Levar a escola para dentro do parque, né? Para encher os olhos. Né? E isso dá a sensação de segurança que eu vou ter uma carreira, ou vou ter aonde estudar, me agarrar numa oportunidade e ter, né? Isso é importante, essa colocação dele. A economia, ela funciona quando a gente se une, né? Ela funciona muito melhor. E uma das coisas que a gente sempre presta atenção lá em Campo Bom, que as entidades não fazem nada sozinho. O município não faz nada sozinho, e o empreendedor muito menos. Então tem que conjugar isso, tem que juntar as forças para que aí faça algo mais objetivo, né? Quando cada um trabalha isolado, a força é muito menor, né? A gente tem que estar junto, né? E entidade, município, no caso nós estamos falando de município aqui, entidade, município e o empreendedor.
aí sim a gente vai tirar alguma coisa melhor ali. Você sabe que eu sou de Porto Alegre. Vim morar aqui tem 7 anos. E eu vejo uma vantagem no Vale dos Sinos. Ele é delimitado nos nossos 11 municípios daqui da região e muito socialmente ativo, com os próprios eventos, com a participação, o prefeito quase que, pelo menos uma vez ao mês, no almoço, se pondo à prova, falando de suas ideias, nós aqui discutindo isso, diferente de grandes capitais, que aí você já tem um pouco de pulverização, né? Mas eu acho que aqui nós temos uma condição favorável para propor isso, para executar isso que você fala, né? Exato. De proximidade. Proximidade. De ações É conjuntas. que nós não encontramos, principalmente se a gente fala em termos de Vale dos Sinos, já dificulta um pouco mais, porque existe os partidos políticos numa cidade é um, na outra é outro, então essa união fica mais dificultosa. Mas se o empreendedor se unir com as entidades, já é uma grande força. Aí o executivo adere também, porque o executivo precisa do empreendedor para que as coisas aconteçam. Ele detém a força máxima do município para fazer eventos ou até mesmo para trazer alguma coisa importante para o município. Mas sem a participação efetiva do empreendedor e das entidades, a gente está fadado em sucesso. Exatamente. Principalmente em crises, como está acontecendo agora, né? Exatamente. Bom, a gente deu uma pincelada na crise que estamos todos inseridos. Falamos também dessa questão da mão de obra, emprego, né? Também coisas boas, né, que as instituições vêm fazendo, conectando com a questão da formação desta mão de obra. Mas também tem um outro aspecto que eu queria abordar. Eu percebo, como morador de Novo Hamburgo, um certo esvaziamento no centro da cidade, né? Eu sei que a tecnologia, ela, na minha opinião, ela é a maior concorrente de qualquer empresa, qualquer segmento. Porque ela não pede licença, ela vem, se instala, pronto, você que se adapte, né, a isso. Por que estou falando isso? O comércio, né, vem sofrendo com os marketplaces. A disputa é quase injusta, porque você tem ali uma proposta financeira muito mais atrativa e a logística cresceu muito no Brasil. Você compra hoje na internet, amanhã está na tua porta às 8 da manhã, se não chegar no mesmo dia. Então, ficou muito atrativo. Com isso, o lojista ele sofre. A gente vê o pessoal entregando, as lojas não tem. E aí é uma cadeia, porque você não tendo pessoas transitando, você segurança que vai, a padaria que está ali aberta para servir no local, já não tem público. Então, acho que tem aí um grande desafio, né? E na contramão, não sei se é a minha percepção, eu percebo que os bairros estão se fortalecendo. Com certeza. Então a gente vê, assim, por exemplo, Canudos lá, está começando a se tornar um polo comercial interessante. Uma cidade. Uma cidade. Uma cidade, Canudos é uma E cidade. talvez aí é o caminho natural de uma nova cidade, como as nossas vieram acontecendo. Né? Daqui a pouco vem uma emancipação por aí, né? Atrelada a tudo isso. Mas o que a gente faz? Como é que pega hoje para resgatar? Porque não pode abandonar, não pode. Tem que achar alguma forma, né? Nós iniciamos uma discussão num dos painéis, que é essa questão do centro da cidade. Não é uma exceção, Canudos, que ali deu certo. Se nós olharmos para outros bairros de Novo Hamburgo, ou provavelmente das outras cidades também, começa a se fortalecer pequenas regiões por questões de logística, e aquilo que tu precisa, tu vai para o centro. Mas eu acho que dentro das discussões, trouxemos até o Uribe Santiago com a revitalização de Medellín, onde era tomada por violência, por tráfico, enfim, e cultura e educação acabaram tendo toda a revitalização de Medellín, que hoje é um case e tal, trazendo como talvez até uma futura missão que a gente possa visitar lá e trazer alguns exemplos também para adotar. Mas Novo Hamburgo está tendo, não um privilégio dela, talvez São Leopoldo também, Campo Bom com certeza também, que está mais próximo, que a gente acaba circulando, os bairros fortalecendo, tendo todas as bandeiras de banco numa Bartolomeu de Gusmão hoje, praticamente, tendo todas as frentes do mercado, mas a questão da internet ajuda bastante nisso. Hoje, uma das capacitações nossas foi o pós-NRF, que nós trazemos todo o ano, e já não é o primeiro ano que se valida que a loja digital tem a venda digital tem sua influência na loja, mas a loja tem a sua importância. Então, ela está validando cada vez mais a importância para ajudar o digital, para fortalecer marca. A Quinta Avenida de Nova York não vai sumir, vai ter as flagships fornecendo conceitos, fortalecendo a sua marca. Mas hoje o nosso consumidor precisa de um motivo para ir
na loja física. Loja física, exato. Comprar, ele pode comprar no digital. É isso aí. O Ela lojista vira precisa... como é que se chama? Como me fugiu a palavra agora, quando você tem um ambiente showroom. Eu vejo, Exatamente. manuseio Lá o produto, tu experimenta, tu conhece, na hora de comprar, e tal, enfim, tu Tu compra. toca. dentro da loja, pega o aplicativo, O faça a modelo compra. é esse. O modelo, hoje, é esse. Não é, infelizmente ou felizmente, enfim, ele é. E a gente precisa lidar Essas com tendências do varejo que o Leonardo colocou ali muito bem, é uma tendência de que a gente fala muito do digital e também do presencial, que é a loja física, né? Já está tendo uma tendência que é o futuro, que eles falam que é o figital. É o digital. Entendeu? O que acontece? A gente precisa humanizar os atendimentos, o consumidor precisa ser conduzido. Muitos consumidores vão até uma loja, às vezes ele não sabe bem o que ele precisa. Aí ele precisa ser atendido de um padrão onde ele se sinta bem. Então, não é o fim da loja física, eu acredito até que isso está voltando muito. Mas o lojista precisa se adequar à tecnologia. Por exemplo, hoje tem lojas mais desenvolvidas que tem um provador onde a pessoa para na frente de uma tela de TV, ela não precisa nem pôr a roupa para ver como é que ela vai ficar. Então, claro, aí se nós estivermos falando de comércios pequenos, talvez não tenha poder aquisitivo para poder fazer isso, né? Já está bem mais acessível. Está bem mais acessível. Então, o que acontece? Nós temos que caminhar para essas tendências. Então, se nós... E aí vem aquilo que eu falei antes sobre a união do empreendedor, o município e as entidades. Porque nós precisamos que o movimento todo seja coeso para que a gente consiga atingir isso, para que a gente tenha esse digital aí, né, que nós falamos, né, que é uma palavra que nem existe, mas que se traduz nisso aí. Na prática já existe. Na prática ela existe. Porque não acabou com a venda pessoal, porque... Quem de nós aqui não gosta de chegar e ver mesmo um produto? Dependendo do produto, né? Hoje, claro, tu vai comprar uma roupa, hoje tem as medidas, tudo dificilmente vem errado, né? Mas as pessoas querem ter esse contato. O contato humano faz muita diferença. E aí eu não sei aqui como está em Novo Hamburgo, mas lá é uma cidade bem menor, bem pequena. A gente notou muito essa questão do abandono da área central, como foi falado aqui. Sim. Tá as traças, como se diz, né? E a gente precisa resgatar isso. E isso precisa ser um trabalho longo e um trabalho em conjunto. Né? Ninguém solta a mão de ninguém, porque se nós não propusermos atividades no centro, se nós não pusermos programações no centro, se não fechar a rua com o movimento. Novo Hamburgo está tendo, de um tempo para cá, uma cultura de eventos de rua, né, em praças e tal, enfim, que não é tão centralizada. Ela acaba sendo, né, alguns bairros, Hamburgo Velho e tal, tem uma cultura. Mas é que aqui é uma grande cidade, né? Mas hoje tu já pode ver eventos na Maurício Cardoso ali quase que, não vou dizer semanalmente, mas... Ele tem a cada 15 dias, né? Tá tendo. E é um sucesso. Então, sucesso. teve pouco tempo perto do Rissul, ali no bairro, que tradicionalmente não tem esse tipo de evento. Então, isso é uma maneira de valorizar o físico, usar as estruturas do físico e o comerciante daquele local ali poder usar a sua ativação de marca. Nós temos uma loja modelo dentro da CDL nesse momento, trazendo tecnologias acessíveis. Uma delas é o espelho, né? Então para mim ia dar certo, viu? Eu odeio esse negócio de provador. Demora. Ainda bem que eu nasci feio, né? Cara, porque eu jamais seria modelo. Bota a roupa pra... Não tem como. Mas cara, eu odeio isso. Facilitador, ele vai te sugerir, então isso é bom, vai te sugerir outras opções. E aí nós precisamos daquilo que a gente fala, tem que ter união. Por exemplo, aí eu vou puxar a brasa pro meu lado, lá em Campo Bom. Foi feita uma rua coberta longe do lojista. Ao entorno da rua coberta não tem uma loja, não tem que só uma lancheria para vender alguma coisa, não tem nada. Aí tu fomenta o informal e aqueles que pagam impostos, tem um custo alto de estrutura, ficam longe. Então aí vai, acho que um pouco, desculpa, eu não sei se não é a minha intenção aqui, queria polemizar, né? Mas é o que tu dissesse antes, faltou um alinhamento. Exato. Já ia tudo é custo. Agora, se o lojista for se remanejar, olha o investimento disso, gente. Sim. Não há um diálogo entre o poder público. Vou fazer esse empreendimento onde fica melhor para todo mundo. Por isso é importante essa sinergia, né? A CIST tem como missão ser um dos agentes indutores, né, de crescimento econômico do município.
E nós estamos fazendo isso lá no município, em conjunto com a CDTEC, que é a Secretaria, né, de Desenvolvimento Econômico. Já tivemos um evento, né, pensa, nós estávamos falando antes, né, passamos por uma Covid, passamos por uma enchente e passamos por uma obra na nossa grande rua, né, nossa famosa Rua Independência, que hoje está bem desocupada, né? E estamos trazendo os comerciantes, as pessoas de volta ao sentimento de pertencimento da Rua Grande. Existe um evento chamado Viva São Léo, né? Até essa semana a gente teve na prefeitura também para fazer uma segunda edição. A primeira edição já aconteceu, né? E foi bem legal. A gente teve bastante motivação de público. As pessoas saíram dos bairros para ir lá ver o que estava acontecendo na Independência. Fechamos uma quadra da Rua Independência, né, e fizemos shows ali, e tinha bancas, enfim, né, e tivemos relatos, né, por exemplo, tem um restaurante ali na Independência que aumentou bastante, inclusive ele abriu de tarde para vender salgados. Legal. Né? Iniciativa de quem? Iniciativa da prefeitura em conjunto com a associação comercial, com a Assist, né? Então, isso que é importante, essa sinergia, né? O poder público entender que precisa da gente e a gente precisa deles também, né? E apoiar o empresário. Exatamente. O empresário é um herói, tio. Porque tu pensa assim, ó, a carga tributária que nós vivemos num país pobre. Sim. A nossa economia é fraca. A economia é fraca. Se a economia fosse forte, tinha dinheiro para tudo. Mas aí você vai empreender, começa os valores dos aluguéis, né? São pesadíssimos. Você tem que produzir, vender muito para conseguir pagar aí. A carga tributária é violenta. Os custos com o pessoal também. Aí para quem paga é muito, para quem recebe não é nada, a moeda tem perda de valor. Então a gama de desafios é muito grande. Muito grande. Tem um político lá em Campo Bom que fala que o empresário, quando chega nos lugares, tinha que ter um tapete vermelho, né? Porque a importância que ele tem, né? É um herói no dia a dia, né? É verdade. Porque gerar emprego e renda não é fácil. Eu costumo dizer que empreender é atirar do avião sem o paraquedas e construir tentar ele no achar- caminho. É isso aí. Porque tu não sabe onde tu tá correndo risco diariamente de diversas áreas e, enfim. O empreendedor Insegurança. é o cara que trabalha 80 horas por semana. Ele, É o dobro. Ele Pois não dorme, se preocupa, inicia o mês com... Tá sempre com uma preocupação, na É verdade, sempre né? uma preocupação. Mas essas questões mais locais aí, que a gente está falando de um centro esvaziado, por exemplo, tu resolve isso com algumas atividades mais fortes, por exemplo, que é a atuação do poder público, trazendo eventos, ou até mesmo, por exemplo, em Campo Bom, que tem poucas atrações, construir um centro de eventos, por exemplo. Nós temos, quem sobe para a Serra, centenas de milhares de carros todo dia para a Serra Gaúcha. Nós não temos nenhum pórtico na entrada da cidade, por exemplo. Poderia ter lojas ali no pedágio, que ninguém gosta de parar em pedágio, né? Que ia conter aquele pessoal ali e trazer eles para o centro da cidade, fazer o turismo comercial, por exemplo. É um sonho de cada cidade. Né? E ali tem um caminho, é muito carro que sobe a serra. Nós temos aqui em Novo Hamburgo o Outlet, né, que é passagem, é nesse trânsito. Que 70% dos CPFs que consomem lá são fora da cidade de Novo Hamburgo. Boa. Então a região estava ali É um há case de tantos sucesso. anos em É Novo um Hamburgo, case, aquela de região. sucesso. Excelente. Explorar mais a RS, né? Traz riqueza aí- pra cá. É muito bom. E não na volta, né? Porque na volta já esvaziaram os bolsos, né? Tem que ser na ida. É verdade. É verdade. Mas eu acho que a gente tem condições, tanto Novo Hamburgo, São Leopoldo, começando por São Leopoldo, passando em Novo Hamburgo e Campo Bom, antes de ir para a Serra, para o turista que vem de fora, que é o segundo ou terceiro roteiro do Brasil, é Gramado, né? Sim. Então, nós temos condições, as nossas cidades, de reter eles pelo menos um dia aqui, né? Conhecer a Com nossa certeza. cultura, tomar o nosso shopping, comer nosso hambúrguer. E, então, esse turismo aí tá... A gente tem as nossas festinhas aqui, né? De Tem. bandinha, o chopp. Tem muito. Ela ajuda também. Vem gente. Há de pouco fora nós pra tivemos cá. Eu a vou em nossa todas. festa, né, em São Leopoldo, né, que Sim. teve a São Leopoldo É, Fest, São né, Leopoldo Fest. foi dia 25, né, a gente Sim. participou lá também. Mais de 50 mil pessoas passaram por ali naquele dia. E isso que é importante, né? Onde ela foi colocada, na Praça do Imigrante, onde tem um monumento, a praça tá muito bonita, em frente à Câmara de Vereadores, na Rua Independência, o E é desfile. um evento da família, né? Exatamente. Tem bebida, mas é um evento da família. Todo mundo alegre. em Resgatar todas as tradições regiões do germânicas de Nordeste. São Leopoldo, né? Exatamente. Esse foi o viés do governo em relação a essa festa, né? E isso é importante, né? Porque precisa, né? Muito bem. E é reinventar, porque se agora tu falou em tradição germânica, eu volto aqui na minha cabeça aqui o início de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo começou pelo comércio. Casa Schmidt Presser é o Museu do Comércio, lá da Fundação Schaefer.
onde Novo Hamburgo, ali foi o primeiro armazém de Novo Hamburgo, então com a data de 1824, que é a data que se tem registro, mas começou a indústria, a pujança da indústria através de demanda do comércio. Então hoje a indústria teve seus percalços de 2000 para cá, enfim, mas eram demandas que o comércio abria e novamente estamos nessa situação, vendo o que o comércio vai ter de necessidade para a indústria poder produzir. Agora empreender é importante. A gente tem uma outra questão que eu analiso assim da nossa região, é que a gente está perto de tudo. A gente está perto da capital, a gente está perto da serra, perto do litoral. E é estratégico porta, até. E porta para o Pampa, né? Então a gente está perto de tudo. Por isso que desenvolveu. Exatamente. E aí falando mas aí tem o ônus e o bônus. Aí eu posso dizer em relação ao nosso parque tecnológico. Lá, a gente tem um poder aquisitivo das pessoas que trabalham lá bem alto. Mas elas não gastam na região. Elas não gastam em São Leopoldo, elas não gastam em Novo Hamburgo, elas não gastam em Campo Bom. Elas gastam em Canoas e em Porto Alegre, justamente por ser próximo. Né? Então tem o ônus e o bônus, né? As pessoas têm que ficarem ali, né? O nosso desafio lá enquanto Unimed, nós fizemos um hospital maravilhoso, serviços fantásticos e sempre, na oportunidade, eu sempre trago. As pessoas sempre quando falam de Unimed pensam em plano de saúde. São 50 anos dizendo isso, não condeno ninguém. Mas a Unimed são serviços particulares também. Então, quem não tem plano de saúde ou tem outra operadora ou quer fazer um procedimento estético, uma lipo, sei lá, pode contratar diretamente da Unimed. E a gente vem trabalhando cada vez mais essa disseminação dessa informação e a gente vê hoje pessoas de Porto Alegre vindo fazer procedimento aqui. Quem vem de Gramado não precisa ir a Porto Alegre. Vai encontrar um polo de saúde fantástico. É referência nisso. Sim, já. Nós assumimos um papel importantíssimo nesse contexto. Nós recebemos recentemente o secretário de Desenvolvimento do Estado, Hernani Polo, e ele falava sobre a tendência do desenvolvimento do turismo, daí não sei se chama médico ou de saúde, turismo de saúde, enfim, que a região tem em potencial, né? Nós temos um hub de saúde. É um turismo, né? Não é o turista que a gente está acostumado com mochila nas costas. Exige muita coragem para fazer isso, sabe? A gente, quando começou, em nosso caso em particular, né? Plena pandemia, tocando a obra da Torre 2, começou a 2, depois foi a 1, que é o retrofit, onde nós mantivemos toda a parte arquitetura, estética do antigo São Rafael e reconstruímos o hospital, que sai muito mais caro, enfim, mas era importante guardar essa identidade. E aí estamos com a pandemia e o grande desafio, o temor de todos os executivos, será que dá? Será que a gente deve? Coragem não faltou, a gente seguiu e está aí, está pronto, importantíssimo hoje a conexão das duas torres, né? E novos desafios logo adiante vão vir também, né? Então precisa muita coragem também para poder fazer as coisas acontecerem. Desenvolver a região. E cidades como as nossas, que não tem aquelas belezas lindas, né? Belezas naturais que é a atração, tu começa a desenvolver esse turismo de negócio, ele vai expandindo. Gramado, quando começou, é muito bonito Gramado, mas como é que ele começou? Ele foi, aos poucos, agregando cada vez tem mais coisas. Calendário segmentado de diferentes áreas da... E hoje é o que é, né? Então, aqui também é possível. Não, e aqueles parques os parques temáticos, eu ia tirar da minha boca agora, né? Cada vez tem um diferente, né? Sim, e agora ficou muito atrativo, então todo mundo quer ir para lá, né? Tem lazer para a família inteira. Sim. Mas passa uma semana, tu não vê tudo. Não. É isso aí. Nós temos uma indústria criativa muito forte no Novo Hamburgo, né? Desde a área da moda, do estilismo e tal, mas também, temos um celeiro de arquitetos aqui, de artistas, da parte cultural, enfim. Então, a diversidade para conseguir ter motivos para ficar aqui, motivos para reter esse turismo de negócio que vem na FENAC, que vem em evento da FIMEC, que vem em evento da Reparasul, que vem em evento... Pode ficar um tempinho na nossa cidade circulando. Nós temos um projeto que não faz um ano ainda. Chama-se Caminhos de Hamburgo Velho e Arredores, onde listamos 30 empreendimentos de gastronomia e alguns empreendimentos de cultura. E a intenção é conseguir, ao menos, mapear, mostrar e convidar quem está na nossa cidade a conhecer esses locais. Que às vezes nem o local conhece, porque, às vezes, nem o nativo. Claro, tem Google, tem tal, enfim, mas, né, nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos, né, um ajudar o outro também, porque senão fica uma guerra de Google, né, fica uma guerra de Aliás, de investimento. Essa questão dessa guerra que você fala é uma das questões que a gente tem que desmistificar essa história de concorrência. Hoje, quanto mais tu tem do mesmo segmento, melhor é para atrair o consumidor de fora.
É isso aí. Eu sempre cito o exemplo lá de Campo Bom, que é uma cidade pequena, comparado com Novo Hamburgo. A Avenida Brasil tem 40, 50 revendas de automóveis. Mas tem para todo mundo? Tem, porque daí o pessoal vem de fora. Outras Sabe que cidades- tem muita opção daí. É o efeito da Zen em Porto Exato. Alegre. Você quer autopeça, vai na Zen. Se um não tem, o outro tem. Tu te facilitou a logística. E todo mundo funciona bem. É uma cadeia conectada ali, sem nenhum problema. Exatamente. Acho que o concorrente é a fragilidade da economia. Uhum. Eu hoje, por exemplo, com relação ao plano de saúde, nós temos lá concorrentes diretos, muito respeitáveis, muito honestos na sua proposta, ocupando seu papel. A gente constrói junto a saúde do Vale dos Sinos, né? Então, mas a dificuldade hoje, o meu concorrente às vezes é a escola do filho. Por que não comprar plano de saúde? Porque tem que pagar a escola do filho, o aluguel. São outras coisas que não tem nada a ver. Você está olhando, não, mas meu concorrente é a operadora X. Não, não é, não é. E o comércio tem É economia outra coisa, fraca. tem as bets. Então, ainda tudo tem a vem própria isso para internet, atrapalhar, né? A internet como gasto, não só como oportunidade de portal de compras, né? Mas tu tá gastando hoje em aparelho telefone, tu gasta Faz uma lista de tudo que tu tem que utilizar. o que tu não gastava antes e o que tu gasta hoje. Vivia sem, hoje não tem como não ficar vive sem. É verdade. É um desafio tremendo, né? O outro aspecto é a questão da segurança. Eu vi outro dia, acho que essa semana, até se não me engano, foi o Dudu News que noticiou que nós, Novo Hamburgo, São Leopoldo, eu tô lembrando aqui, morando aqui, vem as informações daqui, né? Mas me ajuda aí a trazer a expectativa de Novo Hamburgo e Campo Bom. De São Leopoldo e Campo Bom. Mas nós, a princípio, pelo que ele disse, nós seremos a cidade mais vigiada, seria a palavra certa, por câmeras do Estado. Então tem um empreendimento aí acontecendo para tentar oferecer segurança. Não sei se Rio para lá também, né? São Leopoldo tem isso com Novo Hamburgo, né? Me parece que às vezes as coisas de São Leopoldo, né? Em Novo Hamburgo tem um embate. Né? A gente brinca lá na aldeia Capilé, né? Não, do Rio para lá a gente não pode ir. Do Rio para lá não dá, né? Mas eu fiquei sabendo que a divisa não é na ponte, né? Não. A divisa é um pouco mais num arroio que eu nunca vi. Deve ser bem pequenininho. Depois da ponte ainda tem o Rio dos Sinos ali, né? O bairro Rio dos Sinos, aí tem o Santos Dumont, aí depende do lado que tu quer ver, Novo Hamburgo começa. Entendi. Né? Mas a gente diz que é pra ficar pra cá do Rio, né? Não é pra ir pra lá. Sim, tá certo. Tá certo. E essa questão da segurança é outra coisa que eu percebo também. Eu lembro, é uma condição social, e aqui a gente não tá nem de forma taxativa apontando nada, mas é constatando. Quando eu vim morar aqui, vim de Porto Alegre, me chamou a atenção que eu parava nas esquinas, nunca ninguém batia no vidro para pedir alguma coisa. Digo, nossa, que cidade maravilhosa. Isso há 7 anos. Sim. Aí eu observei, existia um morador de rua. Ele ficava ali, só via ele. Conhecia ele já. Na volta do shopping. Sabia o nome ele dele. Ficava ali. O pessoal sabia, eu não lembro, mas eu sei que ele era conhecido, todo mundo ali, era o único. Gente boa. Hoje assusta. Então as câmeras, será que dá sensação de segurança? Porque a gente vê, e é um problema social, imagino que não são todos daqui, vêm de outros lugares, porque há um acolhimento também, né? Não estou dizendo que está errado acolher, mas você chega às 8 da noite, você tem lá uma Kombi dando sopa, outra Kombi dando cachorro-quente, e está tudo certo. Mas quando é que a gente consegue organizar para essas pessoas retomarem suas vidas, se é que é possível? Né? Porque eu não aconselho minha filha sair 8 da noite e passar ali pela praça, sozinha. Isso é um trabalho intenso que a Secretaria de Assistência Social lá em São Leopoldo tem feito, né, desde esse novo governo, de abordar as pessoas de rua, né, e verificar a sua história, e dar a oportunidade delas fazerem seus documentos. E tá tendo sucesso com alguns, né? Que nem eles brincam. Muitos não querem, né? E aí são dependentes químicos, enfim, né? Cada um tem sua história. Mas existe esse trabalho no município de São Leopoldo já, desde o início do governo, né? Do Eliomar. Mas tu acha que é uma guerra que a gente tá ganhando? Melhorou bastante, né? Não só pela questão, também tem um projeto de câmeras lá, é case de sucesso a segurança em São Leopoldo, né? A gente participa lá do CONSEPRO também, né? Que é o Conselho Comunitário de Segurança, então os índices diminuíram, né? Mas realmente é um problema, né? Porque durante muito tempo São Leopoldo acolheu, né? Tu
perguntava para as pessoas, tu viam que eram pessoas de outro município, né? Isso. E não tinham onde Como trabalhar. que vem? Vem por Vem conta? um ônibus e para ali na rodoviária, e aí fica ali, né? E aí tinha um centro de acolhimento ali onde eles dormiam, enfim, ficavam circulando ali, daqui a pouco os índices naquele entorno de criminalidade acabavam sendo maiores, enfim, porque são dependentes e precisam utilizar ali, né, a situação deles. Mas vem acontecendo esse trabalho no município de São Leopoldo, né, dessa abordagem, e tá ocorrendo alguns sucessos, né? Então, acompanhar, né, a mídia, enfim, de, sei lá, cada 50, se um se salvar, eles já ficam felizes, né? Mas é um trabalho difícil, é um trabalho que a assistência social... Pelo menos não deixar aumentar. Exatamente. Para outras gerações não terem essa Exatamente. realidade, né? E não é só esse tipo de problema aí, desse pessoal da rua aí também. Precisa sim também um trabalho, um esforço maior para tu fazer segurança. E Campo Bom também, agora a partir de janeiro para a metade do ano, agora diminuiu bastante os índices de violência, de roubos, de assaltos, tudo. Mas aí tem um trabalho, aí vem essa questão que eu coloquei, tem um trabalho mais efetivo da Brigada Militar, da Polícia Civil e da Guarda Municipal. Nós lá como entidade, a gente também tem feito movimentos nesse sentido para buscar mais segurança para a cidade, que é aquilo que nós falamos no início aqui, a união. É município, é empreendedor, e a Brigada Militar, ela sempre teve uma proximidade muito grande da comunidade, isso estavam se afastando, tinha uma época que eles tinham um brigadiano em cada bairro, tinha uma casa custeada por um empresário ou por pessoas, e que foi se terminando isso. E esse novo comando que está lá agora, é o Capitão Oliveira, ele está fazendo esse trabalho de aproximação de novo e está tendo muito sucesso. E está melhorando bastante, baixou muitos índices. E nós, como entidade, como eu disse, a gente tem feito esforço, indo em Porto Alegre, visitando o gabinete de senador, de deputado, e até recentemente nós conseguimos mais uma viatura blindada lá para Campo Bom, com esforço feito entre alguns políticos e a entidade lá. A prefeitura também conseguiu, e tem um programa muito importante, que é o PSEG, Sim. que tu pode destinar 5% do ICMS que tu recolheria para esse programa. A semana passada eu tive ali no SEI, lá, que é o centro de escola lá de Campo Bom, a entrega de fuzis, por exemplo, para a Brigada Militar, originário desse programa PSEG. E outro dia foi recebida uma viatura semi-blindada também do PSEG. Então, essa união e essa divulgação, que para o empresário ele vai pagar mesmo o imposto, então ele destina para aquilo ali e a gente recebe diretamente. Então é um conjunto de coisas, né? Vou pegar o gancho já do PSEG e depois volta para... Mas a cultura da lei de incentivo é pouco usada. Bom, o Ronaldo já me provocou para um consórcio de cultura um tempo atrás, aqui está sendo visto, e já fica até o pedido aqui, quem está nos escutando que queira... Pode procurar a CDL tanto pelo PSEG quanto para leis de incentivo à cultura. A gente tem o papel de ter vários projetos que estão aptos a receber. Então falta um pouco de vontade, falta um pouco de instrução, falta um pouco de esclarecimento. Talvez nosso papel é fazer alguns acho que encontros vai ao sobre. encontro do que o Dilson colocou há pouco, o alinhamento. O alinhamento. A gente fala aqui, por que eu trouxe isso? As empresas têm lá suas verbas de responsabilidade social. Aí uma faz uma coisinha que tem um impacto X, outra faz outra coisa. Por que a gente não junta num consórcio e potencializa isso e faz um grande movimento de transformação? Pode ser com essas crianças que estão se formando para mão de obra, para se tornarem cidadãos. Então esse assunto ele não está parado, a gente tem que voltar. Tu pode, do teu mesmo imposto, tu pode no PSEG, tu pode fazer para a cultura, para o idoso e ainda para acessibilidade. Então eles não se confundem, tu pode buscar percentuais diferentes. A gente tem tentado incentivar. O Concepro daqui tem feito um trabalho de incentivo do PSEG e de outras linhas de incentivo, e o PSEG tu escolhe o projeto e aporta naquele projeto lá, né? Então tem funcionado bastante. Mas o nosso secretário, o Rosalino, esteve nos visitando semana passada com o programa de câmeras, e o programa de câmeras já está efetivo, já prenderam 6 foragidos numa semana no nosso centro, então em locais estratégicos que tem funcionado, mas tem um plano maior para comerciantes também aderirem a essas câmeras e o reconhecimento facial conseguir avisá-lo. O banco de dados já tem, Novo Hamburgo tem um banco de dados próprio de identificação, enfim, eles não têm acesso e ligação ao federal e ao estadual,
mas já estão tendo que tomar essas medidas. O morador de rua é um problema deles, ele não é por livre e espontânea vontade dele se ele quer dormir no albergue ou não. Então eles preferem o banho, a janta, mas não dormir. Não dormir. E aí a gente vê o cenário que a gente está encontrando hoje em dia. É porque ele tem que seguir regras, né, para poder utilizar o espaço. espaço. Não pode levar às vezes o bichinho, não pode chegar com não pode chegar, né, desalinhado. Então e após a enchente teve uma aceleração disso. Eu acho que a pandemia não, as enchentes provocaram mais. Eu percebi que dali para cá e assim algumas assistências a mais que estão acontecendo por diversas vertentes também auxiliam a ser viável, né? Então é humano, né? Tu quer ajudar quem tá ali e tal, enfim, né? Por um tempo determinado, daqui a pouco a pessoa assim como os programas do governo, vamos fazer um pouquinho de crítica do governo, esses programas de assistencialismo, porque hoje tu vai trabalhar numa fábrica, tu ganha só um pouquinho a mais do que tu pegar as assistências do governo. Claro, fica atrativo ficar em casa. Fica em casa, faz um bico ali, ganha mais do que tá trabalhando. Na verdade, o que fortalece a economia é a geração do trabalho. Agora tem uma pauta aí de redução da carga horária. Polêmico também, né? Mas se isso vai reduzir a carga horária. Pensa aí, vamos pensar numa padaria, tá? Que tem que cumprir, pelo menos para atender seus clientes, as demandas do seu cliente, tem lá das 7 às 7 da noite. Se tu reduz a carga horária, tu vai ter que ter outro colaborador. Sim. E de onde sai o dinheiro para isso? Se ele não tem margem para pagar nem os impostos. Então, o pessoal tá... Daqui a pouco não vai poder trabalhar no domingo. discorrendo sobre um assunto sem visão de causa. O que dá certo numa economia europeia, né? Uma economia forte, tudo bem, mas não é o caso. Essa ideia de que o empresário é o vilão... que fica tudo nas costas do empresário. Muito injusto isso, né? E essa questão de assistencialismo, vamos chamar assim, a gente vive bastante. Eu tenho um escritório de contabilidade na Zona Norte, em São Leopoldo, no bairro Campina, né? Então atendo bastante empresários da volta que deixam de assinar a carteira de determinado colaborador porque ele pede para não assinar. A informalidade. Porque se ele assinar, ele vai perder o benefício. Sim. Entende? Então... Não é mais só o seguro-desemprego, agora exatamente. Ainda o seguro-desemprego ainda tem um período, né? Mas não é recomendável fazer isso, né? Porque, na verdade, esse empresário está sendo conivente para driblar o próprio sistema. Aí, se ele assina a carteira, o cara pede a demissão, ele não quer trabalhar. Se houver alguma denúncia, ele tem penalidades severas. Exatamente. Porque ele está fora do... E é o mesmo empresário que reclama da informalidade da MEI, que daí não tem imposto e tal, enfim. Ele faz... o seu uso de outra maneira. Nós somos sobreviventes. Exatamente. Gente, o nosso papo tá bom, né? Dá pra gente seguir mais um pouco aí. Mas estamos caminhando para o encerramento. Temos ali 8 minutinhos, né? Então, eu quero passar a palavra para vocês, para as considerações finais, né? De antemão, agradecendo a presença ilustres. Abrilhantou muito o nosso tema. Acho que olhamos de frente para os problemas que estamos a enfrentar, nem todos têm solução aqui nesta mesa, mas eu acho que o primeiro movimento é olhar para isso e convidar a sociedade também para olhar para isso, com seriedade, com sobriedade, com união, né, com alinhamento. Acho que tem coisa aí da iniciativa privada e pública que podem ser melhoradas. A gente tem que continuar debatendo, porque uma hora as soluções vão aparecendo e torcer, né, que os impactos sejam menores possíveis, embora a gente sabe que isso vai ser longevo, vai levar um tempo aí, a gente vai sofrer o impacto desses tarifaços e tudo mais, mas vamos, como bons brasileiros, criar inovação, e sermos criativos é a nossa maior arte, né? Verdade. Deus, por favor. Muito obrigado, então, Ronaldo, agradecer a Unimed, o VS Talks, né? Isso. Pela participação. Sempre é bom a gente trocar ideias e dialogar com pessoas de conhecimento como vocês, como você, porque é desses diálogos que a gente tira ideias inovadoras, né? Ideias para... E também serve para influenciar pessoas, né? Quanto mais a gente discute essas questões, a gente mais influencia pessoas. A CDR de Campo Bom também está imbuída nesse desafio de trazer essa nova situação para o empreendedor, porque o empreendedor veja, por exemplo, as novas tendências do varejo que nós falamos aí, e também para que os empresários entendam que a gente tem que unir forças, principalmente quando a gente está diante de crise como a gente está aí agora. E já veio de outras crises também. Então, nós queremos estar sempre juntos. Foi muito bom ter estado com vocês aqui nesse momento aqui, e deixo
as portas da CDL lá de Campo Bom abertas também, quando precisarem trocar alguma ideia, né? Nós aqui de Novo Hamburgo, São Leopoldo, né? Você também. E dizer que daqui para frente só a união de todos é que vai fazer a gente ter resultados melhores. Não vai ter esse trabalho isolado de governo, de empreendedor e de entidade. Então, nós todos queremos estar juntos. Então, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui com vocês aqui. Prazer foi muito ilustrativo. Eu também sou de uma área de prestação de serviço, que eu tenho escritório de advocacia, mas a gente lida também com desafios muito grandes, porque é uma empresa também, né? E a gente tem que estar unido para colher os resultados. Muito obrigado. Também queria agradecer aí a Unimed duplamente, né, por estar aqui e por ter acreditado na nossa grande collab, acho que foi o nosso fórum. Acredito que nessa cooperação aí de todas as frentes, e um exemplo também de 3 cooperativas e outros 3 bancos que estavam conosco, é o caminho de alinhamento e fortalecimento da nossa aldeia, que assim por diante vai levando esse modelo adiante. O comércio, a CDL continua defendendo, mas também como empreendedores, hoje a nossa base está diversificada, e é o primeiro a sentir esses tempos de crise e é o último a reagir, porque só quando está tudo certinho que começa de novo a acelerar. Tivemos um crescimento de 11% do ano passado no comércio, estávamos aí ansiosos para esse ano, enfim, essa situação aí nos assusta um pouco, mas a gente está acostumado aí a ser forjado em crise e acredito que a gente vai seguir adiante. Tem que dar uns parabéns também à CI, que está fazendo uma frente grande aí, né? Nossa entidade co-irmã aí, nessa questão do tarifaço. Estive lá hoje de manhã conversando com eles, muito ativos junto à prefeitura, enfim, buscando uma voz coletiva que possa nos ajudar e quem sabe nossos segmentos aqui serem levados à lista de exceção. Obrigado. Obrigado, Felipe. Pois bem, então agradeço, né, a Unimed pelo convite aqui, né, pela participação, né, as co-irmãs, vou usar o termo utilizado aqui pelo Lessa, né, brilhantou aí os trabalhos de todo mundo, né, e a CIST está de portas abertas para recebê-los também, sempre que precisar a gente vai estar à disposição. Muito obrigado. Muito bem, então, acompanhado do Gilson Antônio Rosa Machado, presidente da CDL de Campo Bom, do Leonardo Lessa, presidente da CDL de Novo Hamburgo, e do Felipe Schuch, né? Pronunciei correto, vice-presidente da Assis São Leopoldo. Eu encerro o nosso encontro de hoje, agradecendo a você que nos acompanhou e nos prestigiou nesse nosso episódio que tratou sobre a economia do Vale dos Sinos. Muito obrigado.